seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e nós vamos resolver mais um exercício de matemática que diz o seguinte: quantos são os planos determinados por três retas distintas, duas a duas paralelas? São duas situações, que pode acontecer nesse caso. Nós vamos primeiro analisar quantas retas paralelas são necessárias para definir, para determinar um plano. Lembra que a determinação de um plano se dá por pontos. Se eu tiver 3 pontos, imagina aqui 3 pontos, o ponto 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 3 pontos distintos, não coincidentes, e não alinhados, não colineares, Então 3 pontos como aqueles ali, formando, obrigatoriamente formando um triângulo. Imagina que esses 3 pontos aqui, eles formam um triângulo. E os pontos são os vértices de um triângulo. Então esses 3 pontos distintos não alinhados, eles formam eles determinam um plano. Então você imagina aqui um plano, Um plano alfa. E esse plano alfa ele é o plano determinado pelos pontos ABC. Mas e as retas? O que tem a ver as retas paralelas? Perceba que se eu pegar os pontos B e C, eu tenho uma reta passando por esses pontos, que é a reta BC, uma reta R. Essa reta R é a reta que contém os pontos BC. Contém os pontos BC e contém infinitos pontos. Nós vamos pensar numa outra reta paralela à reta R, passando pelo ponto A. Então se eu pego aqui, uma outra reta paralela a R, imagina aqui uma reta T, essa reta paralela à reta R, passando pelo ponto A. Então se eu tenho duas retas distintas, não coincidentes, paralelas, elas determinam um plano. Duas retas paralelas são suficientes. Por quê? Porque eu tenho nessa situação os 3 pontos necessários, os 3 pontos distintos não alinhados, necessários para determinar um plano. Para ir com isso, nós podemos resolver o nosso exercício. Quantos são os planos determinados por 3 retas distintas, duas a duas paralelas? Então, vou ter 3 retas, R, S e T. A reta R é paralela à reta S e a reta S é paralela à reta T. Então, eu vou ter, nessa situação do exercício, 3 retas. A reta R, a reta S e a reta T. E numa situação tal que a reta R é paralela à reta S, a reta S é paralela à reta T e a reta R também é paralela à reta T. Então nós temos aí as retas são retas distintas, duas a duas paralelas, uma paralela com a outra. Como que isso pode acontecer? Nós temos duas situações possíveis, Duas situações possíveis. A primeira situação é a seguinte: imagine 3 pontinhos. 3 pontinhos, um ponto A, um ponto B e um ponto C. 3 pontinhos que estão alinhados. E por esses 3 pontos passam as 3 retas. Por esses 3 pontinhos passam a reta R, a reta S e a reta T. Então, tem as 3 retas passando por esses 3 pontos. Perceba que a reta R é paralela à reta S, a reta R é paralela à reta T, a reta S é paralela à reta T e a reta S é paralela à reta S. Então nós temos as 3 retas paralelas, 3 retas distintas, paralelas, duas a duas. A reta R e a reta S elas determinam um plano. O plano, se eu pegar aqui 3 pontinhos, pegar esse ponto aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eu tenho um plano, um plano alfa aqui. Nós temos um plano alfa aqui, que é o plano determinado pelas retas R e S. Porém, esses 3 pontos aqui, o ponto A, o ponto C e o ponto D, eles são alinhados. Se eles são alinhados, esse plano contém o ponto D. Se contém o ponto D da reta T
T, e a reta T é paralela à reta S e à reta R, então ele contém todos os pontos da reta T também, né? É como se fossem retas contidas no mesmo plano. Então nós temos um plano nessa situação. Então nós temos aí um plano nessa situação. Se eu tiver 3 pontos aqui alinhados, as retas paralelas e o plano alfa. Porém, o que pode acontecer? Isso pode acontecer na situação em que você não tem os 3 pontos alinhados, né? Tem um ponto aqui e outro ponto aqui. E as retas paralelas passando por esses pontos. Perceba que esses 3 pontinhos, né, eles formam um triângulo. Eles não estão alinhados. Imagina ali agora as retas RST paralelas passando por esses pontos. Então você imagina essas 3 retas, a reta R, a reta S e a reta T. Continuam na mesma situação, né? Lembra-se que aí é no espaço, está pensando no espaço tridimensional. Então você tem a reta R paralela à reta S, a reta R paralela à reta T e a reta T paralela à reta S. Então você tem um plano, né? Se você fixar um ponto A, um ponto B e um ponto C, você tem um plano formado aqui, né? Tem um plano formado pelas retas R e S. Se você pegar um outro ponto, né? Um ponto D e o ponto E. Pegando esses pontos, ó, pegar aqui o ponto D, o ponto C e o ponto E. Você tem um outro plano formado pelas retas ST. Se você pegar o ponto A, o ponto B e o ponto E, vai ter um outro plano aqui formado pelas retas R e T. Na verdade são as paredes ou as faces. Imagina aqui você imaginar aqui uma figura parecida com essa, né? Um prisma que você tem aqui são as faces de um prisma. Cada face do prisma é um plano. Então você vai ter um plano formado pelas retas RS, um outro plano formado pelas retas ST e um outro plano formado pelas retas RT. Então nesse caso aqui nós temos 3 planos, né? Então nós podemos ter, quantos são os planos determinados por 3 retas distintas? 2 a 2 paralelas. Um plano, se for nessa situação, ou 3 planos, se for nessa situação. Certo? Entendeu? Espero que tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer.